Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma questão que tira o sono de muito gestor por aí. Treinamento corporativo é só mais uma conta para pagar? Ou pode ser, de fato, o motor que impulsiona os resultados da empresa? Para responder isso, a gente precisa olhar para os dados. Então, vamos fundo nessa questão. Sabe, por muito tempo, treinamento era visto quase como uma obrigação, um item ali na planilha de despesas, mas e se essa ideia já estiver, digamos, ultrapassada? A resposta para essa pergunta está mudando completamente o jogo, a forma como as empresas que mais crescem investem nas suas equipes. Para entender essa virada de chave, a gente precisa colocar lado a lado dois modelos que, na verdade, coexistem hoje em dia. De um lado, o jeito antigo de pensar, que vê treinamento como puro custo. Do outro, uma nova abordagem que enxerga isso como um investimento estratégico. E olha, a diferença entre os dois é gritante. E aqui a gente vê o coração da coisa, né? De um lado, esse modelo genérico que, vamos ser sinceros, muitas vezes parece uma máquina super complexa que só consome recurso e não entrega quase nada de volta. Já do outro lado, a gente tem o modelo estratégico. Aí a conversa é outra. Pense num foguete, sabe, projetado especificamente para levar a empresa direto para os seus objetivos. Ok, mas como é que você sai desse modelo antigo e se liga o motor do novo? A resposta, na verdade, cabe em uma palavra: personalização. É exatamente aqui que a teoria vira prática de verdade e o treinamento começa a gerar um impacto que dá para ver, que dá para medir. E a base desse treinamento moderno tem nome, é a aprendizagem adaptativa. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Em vez de dar o mesmo pacote de conteúdo para todo mundo, essa abordagem usa dados, usa tecnologia para criar uma jornada de aprendizado única para cada pessoa. Ela foca exatamente naquilo que cada colaborador precisa para, no fim do dia, performar melhor. E por que isso funciona tão bem? Basicamente por causa de 3 pilares. Primeiro, o conteúdo é relevante e tem aplicação imediata. Segundo, a abordagem é totalmente individual. E terceiro, o aprendizado é ativo, exige interação. Ou seja, chega daquela história de perder tempo com material genérico. Aqui, o foco total é no que realmente vai fazer a diferença para cada pessoa e, claro, para o negócio. E olha, isso aqui não é só uma modinha, um negócio de nicho, não. A projeção de crescimento na adoção da aprendizagem adaptativa é enorme, 22% até 2028. Ela está se tornando o novo padrão em desenvolvimento de pessoas. As empresas, finalmente, estão entendendo que eficiência nesse campo importa, e muito. Tudo bem, isso parece ótimo na teoria. Mas como é que se prova o valor desse modelo novo para a diretoria, para quem assina o cheque? A resposta é simples: falando a língua que todo negócio entende. A língua do retorno sobre o investimento, o famoso ROI. E a chave para isso está toda nessa fórmula que parece simples, mas é super poderosa. Pensa nela como uma ponte, conectando o desenvolvimento das pessoas com os resultados financeiros da empresa. É o que transforma aquela sensação, aquele sentimento de que, acho que o treinamento foi bom, num número. Um número concreto que a liderança consegue olhar, avaliar e, claro, aprovar. Mas, claro, para essa fórmula funcionar de verdade, a gente precisa saber o que colocar em cada lado da conta, né? Então, vamos quebrar isso em partes. Vamos detalhar primeiro os custos e depois os benefícios de um programa de treinamento. Começando pelos custos, é super importante ter um quadro completo aqui. Isso inclui não só os custos diretos, aqueles mais óbvios como taxas de instrutor ou licenças de software, mas também os custos indiretos. E é aqui que muita gente se esquece de calcular. Coisas como o tempo que o funcionário passa fora da sua função, ou seja, o custo da produtividade que se deixa de ter durante o treinamento, isso tudo tem que entrar na conta. Ok, agora vamos para o outro lado da balança, os benefícios. E aqui, o grande desafio é conseguir traduzir em dinheiro os resultados do treinamento. Coisas como aumento de produtividade, menos erros na operação ou até a redução da rotatividade de funcionários. O pulo do gato é conseguir conectar esses ganhos diretamente com os indicadores de sucesso do negócio, transformando tudo em valor financeiro. E quando essa conta toda é feita no mundo real, olha, os resultados podem ser realmente transformadores. É o que converte aquele ceticismo inicial em apoio estratégico de verdade. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos para ver como isso funciona. Olha só esse número, 200%. Esse foi o ROI que uma empresa conseguiu em apenas um ano com um programa de desenvolvimento de liderança. 200%. Para ficar bem claro, isso quer dizer que para cada R$ 1 que a empresa investiu, ela teve um retorno de R$ 3. É um resultado impressionante, né? Tá, mas como eles chegaram nesse número mágico? Não foi mágica, foi medição.
O resultado veio de um aumento de 25% na produtividade das equipes e, junto com isso, uma redução de 30% na rotatividade de pessoal. São benefícios que a gente não está falando só no campo das ideias, não. Eles impactam diretamente a última linha do balanço da empresa. E tem mais. Em outro caso, uma empresa que resolveu investir pesado num treinamento de venda super personalizado para uma nova linha de produtos, viu um ROI de 150%. E o mais incrível, em apenas 6 meses. O fato de ser personalizado fez toda a diferença, porque a equipe conseguiu aplicar o que aprendeu na hora e isso gerou resultado muito rápido. Saindo dos casos específicos e olhando para o quadro geral, as pesquisas confirmam essa história. Empresas que levam o treinamento a sério, que investem em programas estratégicos, têm uma lucratividade bem maior do que as que não investem. E a diferença, como dá para ver, não é pequena. 24% a mais é muita coisa. E, de novo, isso não é um achismo ou um estudo isolado. Várias pesquisas chegam na mesmíssima conclusão: investir de forma inteligente, de forma estratégica nas pessoas, tem uma ligação direta e muito forte com o desempenho geral do negócio. No fim das contas, os números não mentem, né? Tudo isso nos leva a uma reflexão final. Agora que os modelos e as métricas estão claros, a pergunta que fica não é mais quanto custa treinar a equipe. A verdadeira pergunta é quanto custa não treinar. O caminho está aberto. A oportunidade de transformar o treinamento num pilar de crescimento da empresa está aí, provando seu valor não com discursos bonitos, mas com o que realmente importa: resultados.